Bem-vindos a mais um episódio Pod Cris. Hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa muito querida, que é o Fábio Garcia, da Certificadora Garcia. Fábio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cris, pelo convite e parabéns pelo esse excelente trabalho que é o seu podcast. Obrigada, fico muito grata de ter você aqui com a gente, sem dizer que o Fábio e a Certificadora Garcia é um dos nossos patrocinadores. Estou muito grata. Mas, Fábio, certificadora, a gente já está falando certificados. Muitas pessoas talvez pensam que o certificado é algo muito simples, antigamente não era muito exigido, mas antes de nós entrarmos nessa parte, quem é o Fábio Garcia? Como que a Certificadora Garcia nasceu há 12 anos atrás? O Fábio Garcia é um empresário, CEO da Garcia Certificadora e começou com 13 anos trabalhando no escritório de contabilidade como office boy. Meu Deus, 13 anos. Trabalhava como office boy, fazendo cobranças, levando impostos. E aos 15 anos, eu assumi o recursos humanos, o departamento pessoal de um escritório de contabilidade, quando se começou a informatização nos escritórios. Uhum. Ainda tudo era por impressora matricial, papel carbonado. E nesse período, eu fui convidado para trabalhar numa empresa de software que estava informatizando os escritórios, Uhum. por volta do ano de 1998. Nossa, E trabalhei por essa empresa em torno de 21 anos, e aonde fui percebendo e analisando o crescimento da certificação digital. Em você 2000 você trabalhou 21 anos nessa empresa? Nessa empresa. Caramba. Em 2001, em Brasília, foi criado o ITI, Uhum, que era o órgão que regulamentava a certificação digital, uhum. um órgão do governo ligado à Casa Civil, aonde regulamentou. Só que o boom da certificação, ele foi de 2001, o boom foi em 2009, quando começou o projeto SPED. E nesse projeto SPED começaram inicialmente como empresa lucro real, Uhum. depois vieram empresas lucro presumido. E em 2012 começou-se a nota Paraná, Nossa, é verdade. quando a gente colocava o CPF na nota e muita gente Aham. até tinha medo de colocar o CPF, porque o governo ia Ia descobrir quanto pegar. você ganha, se você ia te cobrar mais impostos, as pessoas Verdade, tinham medo, tá. verdade. E como tinham poucas empresas, na verdade havia um monopólio de uma empresa, a emissão do certificado digital que era necessário para enviar esses documentos, Uhum. ele começou a ser muito moroso, o empresário levava muito tempo para emitir o É certificado. verdade. Em 2013, nós iniciamos o processo de credenciamento da Garcia Certificadora. Uhum. Era um processo também moroso, demorado, aonde em março de 2014 a gente atendeu o primeiro cliente. Caramba. Então vamos lá, vamos ver se eu consegui entender a trajetória do Fábio, até chegar na Certificadora Garcia. Fábio começou aos 13 anos, entrou depois numa empresa aonde ela trabalhava com desenvolvimento de software, isso? Isso E mesmo, lá você ficou 21 anos. isso mesmo. Então, lá na verdade podemos dizer que lá foi aonde despertou essa vontade, na verdade, de ajudar empresários, de realmente fazer parte da vida de um empresário, vamos dizer assim, porque um software você ajuda, você desenvolve para uma empresa que precisa, seja ramo alimentício, seja o que for, Sim, digamos assim. E aí nasceu a Certificadora Garcia. nasceu. E eu sei que a Certificadora Garcia, ela é a pioneira nisso, né? Ela, na verdade, como é que chama? Você até me contou, como se ela fosse a primeira, você faz parte, na verdade, de uma associação, não é? Eh, eu É, não eu não me lembro o nome. uhum. A Garcia Certificadora, ela é uma autoridade de registro. Como autoridade de registro, essa hierarquia permite que nós credenciamos postos de atendimento, Uhum, tá? Aonde nós formamos, novos certificadores, novos postos de atendimento. entendi. Então, começando os atendimentos em 2014, em 2016 nós criamos um posto de atendimento no centro de Curitiba, Aham. completou-se 10 anos agora, onde nós atendemos lá em torno de 500 empresas mês, Nossa, tá? Depois nós montamos em Biporã 2019 e depois nós credenciamos novos postos de atendimento. São aproximadamente 35 cidades da região e atendemos também num posto de atendimento em Bristol, na Inglaterra. Na Inglaterra são caramba. 250 mil brasileiros por lá,
aonde esse posto de atendimento atende boa parte. Porque o brasileiro está na Inglaterra, mas ele tem bens aqui, ele precisa fazer uma procuração, ele precisa assinar um contrato de compra e venda. Então, nós temos um posto de atendimento aonde atende os brasileiros por lá. Inclusive, o responsável pelo posto de atendimento em Bristol é o mesmo colega de trabalho que trabalhou comigo quando eu tinha 13 anos no escritório de contabilidade. Eu Nossa! era o office boy e Aham, ele era o auxiliar de escritório. Ele datilografava e eu entregava. que Ele digitava bacana! e eu entregava. Poxa, que bacana. E falando disso de internacional, eu compartilhei com você, inclusive tem até num episódio que eu gravei com um colega, que é onde ele compartilhou. Ele fez uma venda para fora do Japão, para que a pessoa mora fora do Japão e precisava assinar a escritura. E foi a certificadora Garcia que fez todo o certificado para que possibilitasse a cliente dele de assinar a escritura aqui no Brasil. Mas quando a gente fala em certificado, eu acredito que assim como até eu entender, eu falo que até eu entender o que é o certificado, porque você fala certificado, você nem acho que muitas pessoas não conseguem entender o papel do certificado. Que é o certificado na verdade, Fábio? Vamos aí explicar um pouquinho, né, para essas pessoas que estão vendo, o certificado em si, o papel dele, como é que é para poder certificado, acho que todo mundo pensa: "Ai, aquele que eu fiz na faculdade, né, foi ali". É. Eu vou falar eu, né, quando eu era mais nova, Uhum, eu ouvia falar em certificado, eu não imaginava para que o certificado, né, para eu assinar um documento. uhum. Então vamos aí falar um pouquinho do certificado, o que é na verdade, né? Perfeito. Certificado foi um nome criado em 2001, Uhum, mas hoje eu falo que certificado é um apelido que foi colocado, tá? tá. O certificado digital, ele é igual à assinatura digital avançada. Uhum. Ele equivale a um documento assinado em cartório com firma reconhecida por verdadeiro, tá? Poxa. Então, OAB só usa certificado digital, FDICs, banco só usa certificado digital pela segurança. O certificado digital, que é assinatura digital avançada, ele é auditado pelo governo federal, Uhum. aonde, por exemplo, na Garcia Certificadora, anualmente nós recebemos auditores para analisar toda a estrutura de atendimento, desde a estrutura física do nosso escritório, desde armazenamento de dados e as formas de atendimento, tá? Uhum. Lembrando que assinatura digital é uma coisa, assinatura eletrônica é outra coisa. É o que eu ia te perguntar agora. Eu uso muito documentos, tem várias plataformas, né, para você mandar documentos para ser assinado, contratos de compra e venda, e a gente usa uma plataforma para poder fazer assinatura digital, eletrônica, né. Perfeito. Existe uma diferença então? Existe uma diferença. Então, por exemplo, Cris Sign, Fábio Sign, Podcast Cris Sign, são empresas privadas que criam essa Aham, plataforma e aham. criam sua criptografia própria. Tem Hum. validade jurídica? Tem, tem sim. Por quê? Um acordo tácito, se a gente fala aqui conversando, Sim, tem validade jurídica, sim, mas tem que ser comprovado. sim. Um documento assinado no papel de pão tem validade jurídica? Tem, Tem. mas tem que ser comprovado, tá? Aham. Assinado por essas plataformas Sign também tem validade jurídica, mas tem que ser comprovado, tá? Certificado digital, que é assinatura digital avançada, não. Ele já é Hum. válido como um documento assinado em cartório com firma reconhecida por verdadeiro. Que interessante. Porque quando nós mandamos o documento, por exemplo, se eu mando um contrato, eu preciso mandar lá nessa plataforma, tem várias modalidades para eu mandar. E é interessante você falar, porque então agora dá para entender, porque quando a gente fala de comprovação, por isso que a gente pede para comprovar com selfie, tirar foto de documento, tem que ser em lugar claro, assim, assim, assado. Tá aí o que você acabou de falar. Porque se eu mando, por exemplo, para uma assinatura simples, e às vezes eu mando uma proposta uma proposta que o cliente quer fazer, eu preencho e mando para ele assinar eletronicamente. Essa eu não mando para ele tirar foto, nada, porque eu preciso só da assinatura dele. Uhum, Mas quando eu mando o contrato, eu coloco foto, coloco tem que tirar foto do documento, ou da CNH, ou da RG, frente e verso. Tá aí o que você acabou de falar, a diferença na verdade. perfeito. Eh,
Importantíssimo, tá, Cris? E algumas pessoas não estão se atentando. Um documento, ele não pode ter assinatura mista. Por exemplo, alguém assina por certificado digital e Aham. no mesmo documento assina por uma assinatura eletrônica, que é o final signing, que geralmente esse é o nome fantasia. Não, Não tem validade jurídica. Todo documento assinado, ou é assinado de uma forma ou é assinado de outra, tá? mas mesmo se for pela plataforma e pelo certificado digital, não tem validade? Não tem validade jurídica pela legislação brasileira. Ou se assina pela assinatura digital avançada, que é o certificado digital, Aham. todas as partes, inclusive testemunhas, Uhum. tá? Até as Ou se testemunhas. até as testemunhas. Ou se assina pela assinatura eletrônica. Essa eu não sabia. Eu sei que quando eu mando um documento para assinar, ou vai ser tudo eletronicamente, ou vão ser todos fisicamente. Não posso não até o jurídico não deixa, ou é um ou é outro, não dá para ser. Agora, eu não sabia que pelo certificado digital e mesmo o outro pela plataforma não era aceito. Para mim, a validade era a mesma. Olha que interessante. Tem que se atentar a isso, porque em caso de questionamento jurídico, é um documento inválido juridicamente. Caramba, eu nunca imaginei sobre isso. Mas o certificado, a gente está falando aqui de documentos, né? E Uhum. até eu já passei por isso. Agora, com essa nova reforma tributária, eu não sei como está a sua demanda em relação a isso, mas agora até os empresários, que era uma coisa que eu não usava para fazer nota fiscal, e agora tem que ter o certificado para eu fazer a nota fiscal também, que se eu não tiver o certificado, eu não emito mais nota fiscal. Isso mesmo. Agora, as notas fiscais de serviço são todas pelo Portal Nacional de Serviço É. Eletrônico Uhum. e pela segurança é por certificado digital. Ele tem uma opção que dá para entrar com usuário e senha, só que isso, influencia na segurança e na agilidade, tá? Mas pelo certificado digital ele tem uma segurança muito grande. E você pode perceber uma coisa interessante, que o GovBR hoje em dia ele se popularizou bastante, Muito. e ele é considerado uma assinatura eletrônica. Ele é considerado não é considerado um certificado digital, apesar de ser criado pelo governo. Uhum. E a segurança dele tem sido tão questionada que os próprios sites do governo para emitir nota fiscal de serviço não aceitam o GovBR, tá? Caramba! Inclusive a relação do GovBR, ele veio popularizar muitos que assinavam antes tudo manualmente Aham. para vir assinar de uma forma ali eletrônica, Uhum. digital, né? Facilitou bastante. Mas devido à quantidade de fraudes que vem acontecendo, o próprio governo opta pelo certificado digital. O certificado digital brasileiro, ele é considerado um modelo mundialmente. Essa eu também não sabia, Fábio. Países de primeiro mundo, Cris, Aham. vieram e copiaram o modelo brasileiro, né. Tanto é que Nossa, não se ouve falar de fraudes eu ia na perguntar isso certificação agora para digital, você sobre fraudes no certificação digital. não se ouve falar, né. O que pode acontecer de fraude é você, Cris, criar um certificado num token, por exemplo, Uhum. e passar esse token para um terceiro, entregar, né, fisicamente, ou ter um certificado digital no seu computador e você passar a informação para um terceiro. Mas isso é de responsabilidade tua. Tem que tomar Entendi. muito cuidado para quem você passa seu certificado. Mas fraudes das pessoas, um emitir pelo outro, isso nós não temos relatos. Tive, na verdade, um cliente que, eu precisava que ele fizesse um certificado digital para ele assinar, porque a outra parte ia assinar por certificado digital. E aí a gente decidiu então que todos teriam que ter certificado digital, não dava para ser uma plataforma, e eu nem sabia disso que você acabou de dizer, que não dá para aceitar os 2. Uhum, Ele simplesmente mandou um texto para mim, que ele não ia fazer nada disso, porque ele já tinha, dado problema numa fraude com o nome dele, com documentos, alguém já tinha se passado por ele, e que uhum, se nós quiséssemos dar continuidade, ele ia presencialmente, e que ele não queria saber como o vendedor iria fazer. E era isso que eu ia te perguntar, uhum. e eu nunca, né, nem toquei lembrei agora porque você falou, então não tem como fraudar o certificado.
Não, nós não temos relatos de fraude. A primeira emissão do certificado digital, ela tem que ser presencialmente, onde se captura a biometria digital e a biometria facial, além da análise de documentos. A partir da primeira emissão, pode-se emitir por videoconferência. Existe uma opção também que nessa primeira emissão, o Denatran já nos compartilha a biometria facial e a biometria digital. Então, essa primeira emissão por videoconferência é permitido que seja feita, tá? Mas relatos de fraudes, não. Precisa analisar o que realmente aconteceu com esse seu cliente, com essa pessoa, para relatar isso. Até falando, você falou que a primeira certificação tem que ser presencial, né? E até vou falar um fato que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu precisei emitir um certificado e, na verdade, não fui eu que fui atrás, a Uhum, contabilidade que precisava. E eu estava na rua e precisava ser um certificado. Eu nem lembro por que que ele precisava desse certificado, mas já tem um tempo. uhum. E aí eu falei pra ele assim: "Mas eu nem consigo fazer". Ele: "Não, não, já arrumei aqui". E foi uma pessoa, eu fiz uma videoconferência, eu não tinha feito certificado ainda. Aham. Foi um DDD 34 Uhum. que fez o meu certificado e foi tudo por videoconferência. Eu lembro que na época eu fiquei mais de meia hora numa fila de espera, esperando me atender. Eu lembro que eu fiquei brava, mas a minha primeira certificação não foi presencial, ela foi por videoconferência. Sim, porque o Denatran compartilhou a sua biometria facial e digital. Ah, é? Isso. Olha só, eu não autorizei ele me compartilhar nada. Eu não É, autorizei ele compartilhar. então, por exemplo, a base de dados do TSE, Aham, ele não compartilha, porque não é considerado uma base de dados segura para certificação. aham. Mas do Denatran, sim, ela é considerada uma base segura para se pegar a captura digital e facial, Então com certeza foi assim que eles conseguiram fazer. porque você tinha CNH, É, eu tenho. porque você tem CNH. Eu tenho a CNH. Mas que interessante, eu não sabia disso. Sim, Eu não sabia que dava para fazer assim. Eh, Nós estamos falando do certificado para assinaturas, mas certificado ele dá para outras coisas também, não dá, Fábio? Para várias, na verdade, várias atividades, né? tá, dá sim. Dá para você, ele gera segurança para trafegar dados da nota fiscal eletrônica, Aham. tanto de mercadorias quanto de serviços, transportes, comunicação, tá? Uhum. E ele assina todo e qualquer documento jurídico e financeiro, Uhum. tá? Interessante até você comentar que entrou numa fila aí de uns 30 minutos, Sim. tá, na questão da emissão. Uhum. A Garcia Certificadora hoje, com esses vários postos de atendimento, nós temos a cultura de que o cliente possa ser atendido de uma forma mais rápida. Então, por exemplo, se você vai ser atendido no escritório de Londrina, e pode acontecer daquele escritório estar sobrecarregado de atendimento, nós passamos para o escritório de Maringá. Que Se Maringá não interessante. puder te atender de imediato, nós passamos para Curitiba, passamos para Ibiporã, tá? Então, com isso, você é atendido de uma forma bem mais rápida, tá? Poxa, que interessante isso. Vocês conseguem então, na verdade, ir passando para os postos mais próximos que tem. Sim, Poxa, que interessante. Nesses 12 anos de Garcia, que vocês fizeram esse ano, né, fizemos 12 esse ano. anos, eu lembro até no dia do aniversário. Ah, que legal. Que já aconteceu na Garcia que você pode nos relatar? Porque eu acredito que nesses 12 anos de Garcia, você já deve ter passado por várias histórias, algumas podem ser até engraçadas, outras totalmente inusitadas, totalmente inesperada. Claro que se você puder compartilhar conosco, né. Sim. Tem um fato muito marcante que aconteceu no primeiro dia da pandemia em 2020. Uhum, Nós tínhamos uma colaboradora muito importante para nós, uhum. que ao começar a pandemia, ela veio e pediu as contas pelo medo da pandemia, porque tiveram algumas pessoas que entraram em pânico. Ela Nossa, foi uma dessas. poxa. Eu conversei com ela, falei assim: "Não, nós vamos trazer uma psicóloga aqui para conversar com você antes de você tomar essa decisão final". Que legal. Em março de 2020, criou-se um departamento na Garcia, desde então, chamado Desenvolvimento Humano. Então, essa psicóloga chamada Aparecida de Carvalho, até hoje, ela vai uma vez por mês e conversa com, com os colaboradores, de forma que a gente mantenha essa tranquilidade psicológica Aham. para trabalhar.
Nossa, que interessante. Eu já sabia que a Garcia era muito humana, vocês são muito, né, quando a gente fala vocês, mas você na pessoa da empresa, do CEO da empresa, muito preocupado com o pessoal que trabalha ali, com os seus colaboradores, todos, eu já precisei, clientes precisaram e super elogiaram muito Obrigado. de atendimento, não ficaram esperando, conseguiram sanar as dúvidas. Então assim, para quem a gente indica, todo mundo só fala bem. Já falei isso pra você, todo mundo. Então, assim, eu penso em certificação, eu penso em Garcia. Pra mim é fato, né, a gente é tão acostumado e sem dizer, né, de amigos e tudo, mas eu acredito que é muito raro as empresas que pensam nos colaboradores, e vocês são uma dessas empresas que pensam. Você tocou num ponto, que é bem crucial, que eu acho que o Brasil todo passou, o mundo inteiro passou, mas falando do Brasil, que foi a pandemia. Uhum, Que muitas empresas, quando teve a pandemia, algumas realmente fecharam as portas, uhum, outras tiveram que se reinventar. E uhum. para vocês nessa questão, eu não sei se vocês já estavam adaptados ou não estavam adaptados no online, como que foi isso, Fábio? Teve uma mudança de paradigma na certificação, Aham. porque até 2020, a certificação digital ela não poderia ser emitida por videoconferência. Nossa. Mas a vida continuou, as empresas Sim. precisavam emitir nota, os contratos precisavam ser assinados, né. Então o ITI, que é o órgão regulamentador, Uhum. permitiu-se e criou toda a estrutura de segurança na emissão por videoconferência. E foi graças à pandemia que teve essa evolução. Senão, até hoje, para emitir seu certificado digital, você teria que se deslocar e ir até uma certificadora, E presencialmente. Na presencialmente. verdade a pandemia ela veio, eu acho assim que para quebrar muitos paradigmas, não é? Eu não sei se Sim, você concorda comigo. A pandemia ela veio para tirar todo mundo do comodismo. sim. Quem precisava sair, saiu, teve aqueles que realmente não conseguiram, infelizmente, né, empresas boas que a gente vê aí às vezes que fechou, que não conseguiu ir adiante, mas outras empresas que realmente se reinventaram. E Uhum. agora eu ouvi você falar que realmente a pandemia ela teve um lado positivo na questão da certificação, senão de verdade para ir lá ficar esperando, nem todo mundo tem paciência para Pois ficar é, esperando, e eu acredito que seria muito mais difícil. Com certeza vocês teriam que ter muito mais colaboradores do que tem hoje, ou tô errada? com certeza, com certeza. Teria que ter uma estrutura maior para poder atender a todos os nossos clientes. Do que vocês têm, né. Exato. Você falou do posto que você tem em Londres. Sim. É. Como que como que é para uma empresa, no caso da certificadora, ter um posto fora do Brasil? Como que funciona isso? Eu acho até interessante, porque eu tenho bastante clientes fora, e é até interessante para quem mora fora também entender como isso funciona. E quem está fora? Às vezes é um empresário que quer ter um posto da Garcia, como que isso funciona? O posto ele é em Bristol, na Inglaterra, ele fica ali a umas 2 a 3 horas de Londres, tá. Uhum, Mas o nosso agente, ele acaba atendendo o pessoal de Londres também, tá. uhum. Mas, caso, tenha alguém que esteja interessado em ser um posto de atendimento, em qualquer local do Brasil, em qualquer local do mundo, nós credenciamos e passamos todo o treinamento, estrutura, de uma forma online. É Passamos vocês que fazem todo o treinamento? sim, Poxa, que sim. interessante. Para eu ter vamos supor que eu quisesse ter um posto de Uhum. atendimento da Garcia, eu não preciso tô falando aqui porque a gente tô pensando em cartório, né, lógico que não tem nada a ver com cartório, mas a gente sempre vai muito para a linha do cartório, né, que é de uma sucessão, que é de tudo, não é fácil você conseguir a concessão de um cartório. Você não precisa então ficar numa fila, não precisa se cadastrar, perante o governo. Eu posso chegar para você e dizer que eu gostaria de ter um posto avançado, é assim que chama, Fábio? É um posto emissor de Emissor certificado. de certificado? Isso mesmo, E aí você que capacita os empresários? exatamente. Nós temos um protocolo de treinamento. Nós temos um manual operacional aonde só liberamos para emissão a partir do momento que aquele agente que é treinado esteja seguro e seguindo os protocolos de atendimento, tá? Uhum. O protocolo de atendimento geralmente dura 3 dias, tá? E nós passamos passo a passo como, nós atendemos em Londrina, atendemos em Curitiba, Uhum. atendemos em Maringá, de uma forma que todos possam atender da mesma forma.
mas pode ser no mundo todo. E ele fica afiliado a você? Sim, sim, nós fornecemos estoque, estrutura de software, estrutura financeira para o cliente poder fazer a cobrança por cartão de crédito, Pix, débito, boleto. Nós passamos todo o nosso conhecimento para que a pessoa seja uma certificadora. Poxa, que interessante. Quando você fala de passar toda a estrutura, só para eu entender, ele vai estar atrelado a você, é isso? Isso mesmo, porque nós vamos continuar dando suporte e fornecendo o estoque, porque tem muitos aí que usam o token, usam o cartão, Uhum. então continua vinculado à Garcia. Quem responderia, entre aspas, seria vocês, aqui vão dizer a matriz. Isso A mesmo. matriz que responderia. Então, Uhum. tudo que eles fizerem num posto lá no Japão, se for lá no Japão, eles têm que se reportar à matriz em Londrina, seria isso? Isso mesmo, Cris. Até mesmo que um auditor ligado ao ITI, anualmente ele vai vir na Garcia. E anualmente esse auditor vai conectar no computador e analisar todos os atendimentos que esse posto do Japão, por exemplo, fez, Que para ver se ele interessante. analisou os documentos de uma forma correta, porque Aham. todo documento tem suas características de segurança, se ele fez a vídeo de uma forma correta, então tudo é analisado. Poxa, que interessante. Então, quer dizer, olha a responsabilidade, né? Sim. Eu acredito que até por isso não dá para sair aprovando, todo e qualquer empresário, vamos colocar assim, porque a responsabilidade, na verdade, é da matriz. A Isso, responsabilidade é toda tua, cai tudo sobre você. Se um posto lá no Japão ou esse posto de Bristol, ele fez algo que não é condizente, na verdade vai vir sobre você as penalidades. isso mesmo, Cris. Nossa, Inclusive, se houver fraude em algum posto desse de atendimento, toda a rede ela é penalizada. E a penalização inicial é o bloqueio das emissões. Então, nós ficamos em cima, analisamos, auditamos, de uma forma que a gente siga esse mesmo protocolo. E também a gente não credencia todo e qualquer, a gente faz uma análise antes do credenciamento. precisa ser bem criterioso, né, eu acredito Sim, que para isso. E até os funcionários você também precisa capacitar, eu acredito, né, para tam poder talvez não dá para ficar, eu vou usar um termo aqui, mas não é esse o termo e me fugiu a palavra, tipo, ficar contratando qualquer um, tem que ser pessoas realmente ali que você consiga entender que vai seguir todos os requisitos, porque você depende de uma mão de obra sim, para fazer toda essa qualificação, atender até porque eu fui atendida também por uma moça, na época me atendeu muito bem, não tem nem o que falar também dessa pessoa que eu fiquei na fila, porque eu nem lembro que empresa que é de fora de Londrina, mas eu fui bem atendida. Então, tudo você tem que capacitar, tudo passa por treinamento. sim. Em média, assim, vou dizer para você, que vocês têm em média que vocês emitem de certificação? Em torno de 2.000 empresas mês, tá. Nossa, eu achava que era Então menos. então isso é uma responsabilidade muito grande. Se você analisar anualmente a quantidade de empresas que nós temos como responsabilidade para poder fazer essa análise de documentos. Certificado tem prazo de validade? Tem o tem de 3 meses, tem de 5 meses, tem de 1 ano e tem no máximo até de 3 anos, que é o A3. Não pode fazer de 10? Por enquanto não. Eu já queria fazer um de 10 já para deixar tudo certo, para ficar tudo ok, para não ter problema, mas me preocupa muito aonde você disse, porque o certificado fica na nossa máquina. É, tem um modelo A1 que fica na máquina. É, que é esse daí que é o da nota fiscal, que é para emitir nota fiscal. Isso, e tem o A3, que ele é uma mídia. O final da palavra A1 significa que ele tem uma segurança, ou seja, apenas o certificado. Tanto é que se você assinar ele, ele não tem senha. Não mesmo. O 3 da palavra certificado A3 Uhum. significa que ele tem tripla segurança: o certificado, a mídia e a senha, tá? Inclusive, agora de 2008 para 2029, o A1, esse que você usa na sua máquina, ele vai ser extinto, tá? E esse E3 usa para o quê? Esse daí eu nunca fiz. O A3 ele pode ser no token, que geralmente advogados usam, em cartão que você conecta numa leitora inteligente, ou certificado em nuvem que você usa no celular. O A3 é aquele que o gerente do banco usa? Sim.
que daí ele conecta Ele um token. conecta na máquina ali para poder fazer as assinaturas. Exato. Ai, que interessante. E o A1 não vai ter mais? O A1 ele não vai ter. O CNPJ, ele vai ser substituído por um documento chamado selo eletrônico. O selo eletrônico, ele só vai emitir nota fiscal. Ele Que aí não é vai assinar nada. vocês que vão emitir também, é a certificadora que emite. Nós já estamos nos preparando para essa transição de 2008 para 2028 para 2029, na mudança do A1 para selo eletrônico. Que é quando, na verdade, toda a parte da reforma tributária já vai estar ali, já quase que no que vai até 2032, né, para poder passar tudo. Então, na Uhum. verdade, vai ser essa transição também, que nós vamos ter que tirar o A1 para o selo. Isso mesmo. Caramba, tá vendo como muda tudo de uma É, vez? o eCNPJ-1, ele vai ser substituído pelo selo eletrônico e o eCPF-A1, ele vai ser extinto. Você só vai ter o certificado eCPF-A3. Caramba, eu não sabia disso, tá. E o que que você diz do futuro dos certificados? Porque eu acredito que isso é um futuro, isso não volta. Uhum. Que você diz sobre isso? Qual que é a tendência cada vez mais? Porque eu vejo assim, ó, nós estamos caminhando, o mundo já está muito avançado, né? A gente vê tantas coisas que a gente nem imaginava. Eu, por exemplo, vejo coisas. Meu filho está numa idade que ele sabe muito mais mexer com a internet, conhece muito mais do que eu. E cada coisa que ele fala que eu fico, meu Deus, que Uhum. mundo que eu vivo. Às vezes eu fico pensando que mundo que eu vivo, né? Porque às vezes ele fala uma coisa, ele brinca. Meu Deus, mãe, que mundo que você tá? Mas a gente está caminhando cada vez mais a humanidade, ela está numa velocidade muito grande. E a gente vê as coisas mudando, você dorme e acorda diferente. O que Sim. que você diz sobre o futuro disso, Fábio? Bom, o que nós plantamos agora, colhemos no futuro. E a certificação digital no Brasil, ela é um modelo sensacional, Uhum, tá? Por que que é tão burocrático emitir um certificado digital? Porque no Brasil ainda nós temos muito problemas com documento de identidade. uhum, Muitos estados ainda, estados do Brasil ainda estão com documentos antigos. E agora com a SIM, que é a Carteira de Identidade Nacional, está se mudando. Mas isso vão no mínimo aí alguns muitos anos, aham, tá? E essa certificação digital, ela é o caminho. Por quê? Existe um único órgão do governo federal, que é o ITI, aham, aonde tem toda essa base biométrica, facial, digital, aonde você, Cris, vai poder assinar um documento e receber esse documento de uma forma segura, uhum, aonde existe um site do governo que você vai colocar esse documento e vai analisar se ele é válido ou não. E você vai ter a segurança, sem se deslocar do seu escritório, sem se deslocar da sua casa, tá? Porque hoje em dia você não precisaria sair mais para ir num cartório reconhecer firma. Isso aí já ficou no passado, hoje em 2026. Nossa, olha, eu nem lembro mais quando foi a última vez que eu fui reconhecer firma num cartório. De verdade, eu não lembro, não lembro. Uhum. E é bem interessante essa parte do certificado quando você diz que cada vez mais, porque, na época da pandemia, quando teve a pandemia, que aí todo mundo teve que se reinventar, não só a certificação, mas foi a parte dos cartórios também. Sim. Porque hoje, para você assinar uma escritura, basta você ter um certificado. Uhum. Acabou. É difícil o cartório, ainda tem 2 cartórios em Londrina que não fazem, tá, tem 2 cartórios em Londrina que ainda a gente ainda tá com um problema que eles não fazem a videoconferência, até porque tem que ser algo que tem que ser regulamentado, tem todo um jeito de fazer, né. Mas tem 2 cartórios só que não fazem, mas o resto tudo faz por videoconferência. Então assim, cada vez mais, estou deixando de ir ao cartório. Já fazia muito tempo que eu não pisava em cartório, eu precisei essa semana ir por uma coisa pontual mesmo, mas fazia tanto que eu cheguei lá, levei um susto, não tinha ninguém no cartório. Eu falei: "Gente, quantas vezes eu entrei, o cartório estava lotado, lotado". E Uhum. eu entrei e já fui atendida. Sim. As pessoas elas não estão indo, é igual o banco, você não vê mais agências, assim, de banco, você não vê mais as pessoas no banco. Até hoje para abrir uma conta, você não precisa mais estar lá, você consegue abrir a conta eletronicamente. Verdade. Não é? Você não precisa. Então, realmente, eu vejo que esse é um caminho que não tem volta. Uhum. Apesar de muitas pessoas terem resistência em relação a isso, é um caminho que não volta. É um caminho que é daqui, eu falo que daqui para pior no bom sentido, né? Que Uhum. quem não se reinventar não vai conseguir estar realmente na atualidade. É,
falando de empresa, como empresário, assim como eu e outros você tem objetivos para Garcia, você tem sonhos para Garcia. O que que você pensa para Garcia daqui uns 5 anos, Fábio? A Garcia Certificadora, ela tem como propósito ela ser uma referência de certificação, tanto no Paraná quanto em São Paulo, Em São tá? Paulo. Em São Paulo. Nós temos como propósito crescer no interior de São Paulo e ser uma empresa que seja modelo de certificação. Porém, né, porém, crescer sim, mas com qualidade, de forma que todos os nossos agentes, todos os nossos colaboradores possam estar num ambiente leve, um ambiente tranquilo e possa produzir de uma forma bem tranquila. Isso é o mais importante, né? Isso é o que importa, né? Por isso que nós fazemos uma reunião toda segunda-feira, das 8 às 9, onde nós conversamos com toda a equipe, abrimos a fala para todos, de uma forma que todos fiquem por dentro do que está acontecendo, Uhum. qual que é o objetivo daquela semana e se tem alguma coisa que que eles estão precisando ou algum fato que aconteceu naquela semana. Poxa, que interessante. Você falou do mercado de São Paulo. Londrina tem um quê com São Paulo, né? Sim. Eu sempre ouvi falar isso e depois que eu entendi, e realmente Londrina tem muita puxa muito para São Paulo, né, não só na parte de profissionais, enfim. Que você fala, você como empresário, para entrar no mercado de São Paulo? Porque eu vejo muita gente falando que não é fácil entrar no mercado de São Paulo. Que você sente lá do pessoal? É um trabalho de formiguinha. Não é do dia para a noite, né? Porém, se você atender com qualidade, se você atender de uma forma que demonstre valor àquele escritório de contabilidade que indica o seu cliente, eu tenho certeza que Deus abençoa. Amém. Você tá onde ali em São Paulo já? Hoje nós estamos em Assis, no Assis. interior de São Paulo. E você quer levar para onde a Garcia? Nós queremos levar para todo o interior de São Paulo. Todo o interior de São Todo o Paulo? interior E de a São Paulo capital? também, também, mas daí é um segundo passo. A capital é grande, É hein. grande. Lá é grande, lá dá para atender bastante. Hoje os melhores parceiros é para você, contador? Contador, contador. Até porque por causa das empresas, né. Isso mesmo, porque o empresário geralmente vai emitir o certificado digital aonde o contador indica, onde o escritório de contabilidade indica, Uhum. né? Mas todo advogado precisa de certificado, arquiteto, engenheiro, Médicos. médicos, né? Mas o nosso principal parceiro é o contador. É, até porque o que você disse hoje também na questão da nota fiscal que para hoje, para poder emitir, você precisa. E tá nessa mudança também de A1 para esse selo, então realmente é uma fase, eu imagino que vai ser uma fase que você vai ter bastante trabalho, né? Sim, sim, estamos preparados para isso. Eu só fico imaginando as moças que atende que a Aham, gente fica questionando elas, tadinhas, eu morro de dó, porque eu questionei tanto aquela moça aquele dia, eu fico morrendo de dó, tá. sim, Mas é o que eu falo assim, eu preciso entender, né, o pra quê. Se eu falar que eu não tive medo quando eu fui emitir, é mentira. Porque você tá falando com uma pessoa que tá de um outro lado, você tá passando todos os dados, ela tá tirando foto sua, até tem um print da tela que ela me mandou na época, né, que é ali da videoconferência que ela fez, mas é estranho, não é? é estranho. E é interessante, Cris, que ninguém faz nada sozinho, né? Não. E eu sou muito grato à equipe que eu tenho hoje, tanto em Londrina, Curitiba, Ibiporã, tem os parceiros de Maringá e parceiros de toda a cidade. Hoje é uma equipe fantástica. São pessoas que sabem lidar comercialmente com o cliente, porque 99% dos clientes são educados, são gente boa, mas tem aquele 1% que é o filho de Deus, né? E sempre acaba se deparando, e elas são muito pacientes, elas têm o dom de conversar com os clientes. Eu sou muito grato à equipe que eu tenho hoje. Você nunca teve reclamação delas, dos clientes que foram lá e tiraram elas do sério, que elas tiveram vontade de mandar eles embora? Às vezes acontece, né, mas elas têm o jeitinho de se conversar. Porque, gente, eu fico morrendo de dó, porque tem cliente que não entende, tem cliente que não por mais que elas expliquem, eu já presenciei muitas coisas, e eu morro de dó, porque eu falo: "Meu Deus do céu".
coitada dessa moça, coitado desse moço, não tem nada a ver, é coisa que é necessária. Uhum. As perguntas que elas fazem, nós sabemos que é necessário. Sim, Elas não estão fazendo pergunta aleatória, elas não estão falando nada aleatório. Existe, eu acredito que existe um script ali, né, de sim. tudo que precisa ser perguntado, de etapas que precisam ser feitas para que seja emitido o certificado. E eu imagino que elas devam passar por cada coisa, por cada situação, que meu Deus do céu. E o empresário não está indo lá para comer um chocolate, pra comer um churrasco ou para comer uma pizza, né. Ele está indo para fazer geralmente um documento que ele nem sabe para que é, pode ser, né. Sim. Muitos sabem, mas muitos vão lá porque foi indicado de uma forma burocrática para poder fazer, e geralmente eles não chegam tão simpáticos, mas elas têm o jeitinho de conversar, e é por isso que eu só tenho que parabenizá-las pelo bom atendimento. Eles não chegam tão amigáveis, né. É Mas muito é difícil, não é é, Fábio? é bem pouco percentual, né, hoje em dia, Ah, eu fico mas feliz em ouvir isso, que o percentual tá caindo, porque olha, a gente vê coisas por aí. Você trabalha com o público, eu também trabalho. aham. Então, assim, a gente vê cada coisa, a gente ouve cada coisa, às vezes a gente tem que engolir cada sapo. Eu falo que às vezes é um sapo tão difícil de engolir, tão É. difícil de passar, é muito difícil. Mas é isso que você disse, eu acho que isso vem muito da sua preocupação, Uhum, em lidar com a equipe. A uhum, gente vê que, na verdade, você como CEO da empresa, você é preocupado com a sua equipe, você investe em capacitá-los, você não só em capacitá-los para o atendimento, mas na verdade você é preocupado com a saúde dos seus funcionários. uhum, Eu acho que por isso que lá, eu falo assim que você fala de 1%, por quê? Porque você tem capacitado eles para isso, para que eles não absorvam, mas recebam aquilo, que aquilo não é o problema, não é deles, na verdade é a pessoa que não está num bom dia, a pessoa que não está num bom momento. E talvez realmente uma pessoa muito simples que ela não entendeu por que que ela tem que estar ali. uhum, É o que você disse, ela só foi indicado para estar ali. uhum, E ela tem que fazer e pronto. sim, Então isso vem de você e é muito eu fico muito feliz de ouvir isso, porque a partir do momento que o empresário ele entende que quando a equipe dele ela está capacitada, quando a equipe dele, ela vê que o CEO está preocupado com a equipe, não está preocupado só com a empresa, mas preocupado com o ser humano que está ali atendendo, é diferente, não é, Fábio? Até o ambiente não é diferente? com certeza, com certeza. Nós temos uma cultura aonde nós lemos esse slide Uhum. toda reunião, tá. O cliente tem que ser atendido de uma forma ágil, num ambiente agradável. Esse ambiente agradável, ele tanto é um ambiente físico quanto um ambiente comportamental, um ambiente relacional, tá. E isso nós primamos por isso, tá, porque influencia. São humanos ali, são pais de família, são mães de família, aonde estão trabalhando ali de uma forma honesta, buscando o seu ganha-pão. E nada mais justo que valorizá-los sobre isso, tá? Fico muito feliz em ouvir isso, porque quando você valoriza o seu trabalhador, a tua empresa, isso é uma consequência. Ela se estende para a tua empresa ela cresce. Quando o colaborador vê que ali o pessoal, os que estão em cima gerenciando, estão preocupados com ele, é isso que você falou. Realmente aquilo deslancha e até o ambiente se torna um ambiente diferente. E aí falando agora como consumidora e como cliente, quando você vai numa empresa assim, você sente um ambiente diferente. Uhum, Você vê que naquele ambiente, ele tem algo diferente do que você está acostumado. sim, Porque eu falo que é um ambiente de paz, é um ambiente de tranquilidade, onde você vê todo mundo trabalhando feliz, não é? é isso mesmo, é nosso alicerce. Essa cultura é nosso alicerce e a gente não abre mão. Eu fico muito feliz de ouvir isso, muito, muito mesmo. A gente está tão acostumado em repartições públicas, aonde o pessoal, né, claro, não tem nada a ver com empresa, privada, mas onde a gente vai, tem aquelas pessoas, né, com a cara fechada que nos atende. Então, assim, que quando você entra numa empresa, assim, que realmente você vê todo mundo trabalhando feliz, todo mundo trabalhando alegre, todo mundo realmente é comprometido com o que está fazendo, a gente se sente até, né, tipo, eu que estou no lugar errado, ou constrangido, até às vezes se você não tá bem, você acaba se segurando e você acaba não soltando. Sim, E o Fábio? Que o Fábio pensa para ele daqui uns anos? sim. Que você pensa para você daqui uns anos, Fábio? Porque a empresa você já falou e você tem um objetivo muito claro. Sim, E eu acredito que você está deixando um legado.
Sim. né, porque a certificadora Garcia, ela é um legado. Uhum. Ela é algo que independente eu acredito que independente do Fábio permanecer ou não, ela já tem um legado, ela já está eu vejo ela consolidada. Uhum. Apesar da gente não até ouvir essa frase, vou ver se eu repito direito, tá. Uhum. Que a gente não pode dizer sem antes ter uma pesquisa, mas Uhum. para mim vocês são líder, né, Uhum. até porque a gente acho que desde que eu me entendo por gente, eu ouço da certificadora Garcia, Uhum. muito antes até de conhecê-lo. Então, assim, a certificadora Garcia, ela é muito famosa. E eu olha só para você ver, eu eu vou falar que eu tenho, porque eu tenho, ela é minha, uma fábrica de bolsas. Uhum. Eu estava mexendo numas coisas ontem, que eu precisava arquivar dessa fábrica, eu achei uma pasta sua, Hum. de 2000 de 2015, uma coisa assim, que foi o meu marido que fez, ele precisou fazer um certificado, porque essa empresa tá no nome dele. E Uhum. eu achei uma pasta Olha sua que lá. legal. Eu falei: "Ge" eu não imaginava, e eu falei: "Nossa, a pasta do Fábio tá aqui", uma pasta toda azul, bonita assim, eu falei e Uhum. tá guardada lá o certificado, na verdade tem um certificado lá, que eu acho que é esse que você falou, que Sim. tem uma senha, Sim. ele fez esse certificado. Então assim, olha, eu falo assim que é de geração, né. Aham. Olha para você ver. E para você, porque nós estamos falando de empresa, Uhum. mas é claro que para você, você tem um objetivo. Uhum. Independente da empresa, a empresa ela vai perpetuar, ela vai continuar. Mas tem o Fábio, Uhum. Fábio fora certificadora. Bom, como propósito, eu tenho como, deixar um legado para os meus 2 filhos, né. Uhum. Hoje eu tenho o Mateus com 20 anos, onde está se concluindo a faculdade, e o Miguel de 15 anos. Nossa, você tem 2 meninos? Tenho 2 Você sabia meninos. que quando eu vi que você tinha um de 15, eu nunca imaginei que você tinha um de 22, nunca, nunca. Então, como propósito, eu quero deixá-los todos os valores possíveis para que eles sejam grandes homens, né. Esse é meu principal Que propósito. bacana. Em relação ao Fábio, eu quero sim, que a Garcia possa se expandir e de Aham. uma forma estruturada e que toda a nossa equipe ali realmente continue de uma forma trabalhando de uma forma tranquila e bem na empresa. E eles que vão assumir, Fábio? Você está preparando seus filhos para assumir? Isso só Deus sabe. Mas eu acredito, isso é um legado. Sim. Né, eu falo que a minha empresa é do meu filho, ele fala que não é dele, mas eu falo que é dele. Aham. Mas a gente, na verdade, acho que no fundo a gente quer que os filhos, né, tomem conta, Sim, sigam o nosso caminho. E eu acredito que você está deixando um legado para eles. sim. Eu acho muito bonito o seu trabalho, porque e aí falando agora como pessoa, tá, porque vocês vão muito além de um atendimento. Aham. A Lia Garcia, ela é preocupada com a pessoa que está à frente, quem está na frente do atendente, quem Isso está na mesmo. frente de quem está me atendendo. Uhum. Então, lá quando eu chego ou qualquer outra pessoa chega, a pessoa que está atendendo, ela está preocupada com a pessoa que está chegando. Isso. Isso é empatia, Uhum. e hoje é muito difícil ver isso. Então, é muito bacana ver isso, porque realmente o que você disse é o que a gente presencia. Porque uma coisa é você falar e outra coisa é você chegar e, na verdade, ser totalmente diferente. E na Garcia a gente vê que não é assim. Uhum. Porque a gente chega a realmente quem está ali para nos atender está preocupado conosco, Uhum. né? O porquê que precisam e explicar. E eles conseguem nos esclarecer. Então, parabéns, Fábio, porque realmente você está conseguindo passar os valores para a tua equipe. Vocês estão de parabéns, Muito obrigado. Muito verdade, obrigado. de verdade mesmo. Muito obrigado. Nós temos essa preocupação, né, e os resultados eles não mentem. E eu queria também parabenizar você, né, pelo Obrigada, excelente trabalho aqui no podcast e que obrigada. tenha trazido informações importantes para muita gente. Com certeza, muito obrigada pela presença. Foi um prazer enorme te receber. Eu sou muito grata por ter você como parceiro, por ter você como amigo, por ter a certificadora Garcia, por ter realmente empresa que é preocupada com o empresário, com a pessoa e com o próximo. Hoje, depois da pandemia, o pessoal ficou muito sensível. Uhum. E é muito difícil ver as empresas que conseguiram entender isso e realmente conseguem absorver e entender o momento do cliente. Uhum. E você, com a sua equipe, com todo o trabalho que você desenvolveu e tem desenvolvido, você tem conseguido passar isso para eles.
Então significa que realmente você tem uma equipe muito boa, que você tem uma equipe engajada com a tua empresa e com os teus propósitos, que eu acho que é o essencial. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela presença e eu espero que nós possamos fazer muitos outros episódios para esclarecer muitas coisas, porque eu tenho isso comigo, que o certificado ele vai muito além. Porque pensa, você pensar num papel, não é, uma se você pensar que tua assinatura está numa nuvem, gente, eu falo que às vezes é meio doido você pensar nisso, né, você fica: "Meu Deus, onde está a minha assinatura?" E você Realmente. consegue assinar ali, é muito, né, é muito estranho. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada pelo tempo que você disponibilizou. Eu que agradeço. Muito Obrigada. obrigado, Eu que Cris. agradeço. Pessoal, esse foi mais um episódio Pod Cris e até a próxima.